Então, pessoal, vamos dar início à nossa disciplina de elaboração de projetos, hoje no tocante à lei de crimes ambientais. Vamos ver as principais penas, o que pode, o que não pode, dentro, é claro, da regra geral que é o Código Florestal. Algumas questões são particularidades, outras elas vão remeter à utilização inadequada e as penas, o que você sofre caso incorra com isso. Isso vale tanto para a pessoa, o agente que causou, quanto para o engenheiro, que no caso somos nós, que vocês vão ver que somos concorrentes. Beleza? Então, a Lei de Crimes Ambientais, ela é dada pela Lei 9.605, de fevereiro de 98, ela passou por atualizações, mas ela envolve, entre outras coisas, as demais leis, né, que é a Política Nacional de Recursos Resíduos Sólidos, o Código Florestal e as leis complementares. Basicamente, ela vai dispor o quê? Ela dispõe sobre sanções penais e administrativas para as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá providências. Então, o que ela vai falar? Ela vai falar o que pode, o que não pode, aliás, o que não pode e o que pode estar no Código Florestal, mas o que não pode, e as sanções, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Então, já no artigo 2 da lei, ela vai falar o seguinte: quem de qualquer forma concorre na prática de crimes previstos nessa lei incide em penas essa combinada na medida da sua culpabilidade, porque vai ser elencado o quanto de culpa cada um vai ter, em função, vamos pensar assim, houve derramamento de óleo, tomou um caminhão e estava cheio de óleo, e o óleo caiu no manancial e poluiu o manancial, matou todos os peixes. De quem que é a culpa? Do motorista? Da empresa? Então, dentro da medida de culpabilidade de cada um, vai ser atribuído a culpa. E aí vai, né? Bem como diretor, administrador, membro do conselho, órgão técnico, auditor, gerente, proposto, mandatário, pessoa jurídica, que sabendo da conduta criminosa ou trem deixar de cumprir, impedir sua prática. Então, na verdade, sobra para todo mundo aí. Então, pensando no exemplo lá do caminhão que caiu no córrego e matou os peixes, o presidente da empresa, dependendo da sua culpabilidade, ele pode, assim, ser notificado, pagar uma multa, dependendo da situação, até preso. Veja Brumadinho. Né? Brumadinho foi engenheiro para cadeia, diretor, tiveram que fazer uns acordos lá bem significativos, pagar um monte para não ficar preso. Positivo? As pessoas jurídicas, então, elas também respondem nisso aqui. Vocês vão ver no tocante, elas podem sofrer sanções, podem não poder trabalhar mais para órgão público, pode pagar multa, e assim por diante. E assim como seus dirigentes que são concorrentes. Né? Aplicação da pena, então, em função da gravidade do fato, então se faz uma avaliação, isso pelo órgão vigente, né? No caso, se fosse aqui, seria o IAT, Instituto Água e Terra do Paraná, para saber o quanto de dano causou e se tem terceiros envolvidos, se não tem. Vocês vão ver que tem alguns agravantes que, se envolver propriedade privada, propriedade alheia de terceiros, agrava a situação. Outra questão entra os antecedentes do infrator. Se o cara já teve multa, por exemplo, você foi tomar uma multa, se você já teve outras multas que você já pagou, alguns benefícios, por exemplo, desconto, você não tem mais. Se fosse para atenuar a pena de alguma forma, também não vai ter mais. E a terceira questão é a situação econômica do infrator. Dependendo, vocês vão ver que alguns crimes, no caso, se o infrator tiver com situação econômica ruim, ou mesmo a empresa se atenua, coloca umas medidas paliativas, porque evidentemente não tem como o cara pagar ou determinadas situações.
Então, penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Então, assim, dentro do escopo da lei, ela vai falar que algumas situações elas vão tirar alguns direitos teus, mas elas não precisam necessariamente te prender, né? Então, ou prender, vamos pensar assim, pode ser restrição de direitos de ir e vir, a gente já vai entrar nisso aí. Mas quando o crime é culposo, então você não tinha intenção, ou quando for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Porque daí, se for pensar no Código Processual lá, se for até 4 anos, você já consegue, entra aquela questão de única residência, dependendo dos antecedentes criminais, então literalmente não fica preso. Da culpabilidade, os antecedentes da conduta social do condenado, bem como os motivos e circunstâncias que levaram a cometer o dano ambiental ou a infração ambiental de qualquer natureza. E é isso. Lembrando que aqui, como está dizendo aqui, as penas restritivas de direito, elas vão entrar elas vão ser aplicadas pelo mesmo tamanho da pena que você tem, se fosse o caso. As penas, então, restritivas de direito. Então, nós temos duas situações. Uma que você não tem restrição e outras você tem restrição. Penas restritivas vão ser mais ou menos aí, igual ao casamento. Prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total das atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. É isso aí. Mais ou menos isso. São circunstâncias aí que vão atenuar a pena, dependendo da infração. O baixo grau de instrução e a escolaridade do agente, por exemplo, tem muitos crimes ambientais que se enquadram que o cara é um pescador na beira do rio lá, pescou fora no período de Piracema, que não estava, com uma espécie que estava dentro das listas que estava ameaçada lá, vamos pensar numa portaria específica, mas o cara não tinha instrução nenhuma, ninguém falou para ele, não tinha nem como saber, então esse tipo de penas são atenuadas. Outra questão que é importante é o arrependimento do infrator. Por exemplo, a gente já vai ver ali, mas vamos dizer que você tacasse fogo no mato lá, que não era para você queimar, né? Se você vai lá e se arrepende, já você mesmo se autodenuncia, a tua pena é bem atenuada. Então os caras vão falar, poxa, não era para você tacar, vão te dar umas sanções, vão te fazer pagar uma multa que não vai ser nada perto da multa que você pagaria, mas você consegue atenuar isso ou reduzir, dependendo da situação, até não pagar, dependendo da gravidade. Comunicação prévia do agente, então, é você avisar justamente que está ocorrendo ou que vai ter um perigo iminente. Vamos supor, assim, vamos pensar na nossa área aqui especificamente. Você tem você construiu um viveiro de piscicultura comercial, daí ele está na iminência de estourar. E se ele estourar, ele vai levar tudo que tem para baixo, tipo um brumadinho em menor escala, assim. A mata ciliar mesmo vai ser uma que vai embora, dependendo do porte do viveiro. Então ele está na iminência de estourar. Então você está com peixe lá, você não pode tirar, não pode secar. Você já avisar que pode ser que estoure, você já comunicou, você já falou, olha, pode ser que estoure, vou esperar tentar tirar os peixes para eu poder arrumar isso. Mas se na eventualidade estourar e você já tivesse comunicado, atenua bastante. E outra questão que atenua é a colaboração, né? Você causou o dano, mas já entrou lá tentando reparar, já começou a mitigar o problema, houve um deslizamento, por exemplo, e você já entrou com uma escavadeira lá, recuperou, já plantou árvore, a hora que chegou o povo lá tá meio que tudo arrumado, praticamente não dá nada. Positivo, praticamente, tá? Às vezes, dependendo do humor do fiscal, ele vai te multar assim. São circunstâncias, então, que agravam a pena, então. E que dá BO, que não importa o que você fale,
a circunstância anterior atenua. A circunstância agora é que vão agravar. Reincidência de crime. Então, por exemplo, você tomou uma multa porque você cortou a árvore que não era para cortar. Te denunciaram, você vai cortar. Daí depois você foi querer construir sem licença e foi denunciado de novo, você já é reincidente. Então, agrava, ao contrário. Dependendo do agente, se o próprio agente público for cometer a infração. E outra questão é para obter vantagem pecuniária, por exemplo, eu, servidor público, fosse me beneficiar de alguma forma, pelo constrangimento de alguém, afetando ou expondo perigo de maneira grave a saúde pública ou meio ambiente, então, dependendo se for risco à saúde, também é grave. E aí a outra questão que eu falei se você tiver ocasionar danos à propriedade alheia. Por exemplo, você rompe, vamos voltar à história da barragem, você rompe a barragem e vai alagar e estoura, inclusive, detona, inclusive, a área do teu vizinho. O vizinho não tem culpa nenhuma, você causou o dano, então, além de você ter que arrumar o teu, você tem que arrumar o do vizinho e ainda paga, a tua pena é agravada. A gente já vai ver as multas e como é que são isso, tá? O que mais que agrava? Aqui é importante para todos aí observarem, é o seguinte, se a tua ocorrência ambiental for em área urbana, ou atingir de algum modo a área urbana. Veja Brumadinho, ó, estourou ponte, lagou a perímetro urbano e virou saci. Em período de defeso, por exemplo, está em época de piracema e você vai lá pescar determinadas espécies com rede, qualquer outra coisa e causa dano. Domingos e feriados. Geralmente o povo, por exemplo, taca fogo no mato no domingo e feriado. Se for à noite, também agrava. Se for em épocas de seca, inundações ou períodos... a gente viu lá na aula anterior que, por exemplo, tem agora a portaria de crise hídrica. Se você cometer qualquer tipo de crime numa bacia que está em crise hídrica, tua pena automaticamente já é aumentada. E com o emprego de métodos cruéis. Opa, vamos voltar aqui, perdão. Beleza. Outra questão que vai agravar, outras questões que vão agravar vão ser mediante a fraude ou abuso de confiança. Por exemplo, até um tempo atrás, agora não mais, mas até um tempo atrás, o IAP, agora IAT, estava fornecendo licença, principalmente as LAS, sem vistoria. O governo do estado pegou e baixou uma portaria lá que falava que valeria a boa-fé da pessoa que estava declarando. Então, assim, o cara falava assim, não, esse banhado aqui, na verdade, não era um banhado. E daí o cara foi lá e construiu, ou, vamos trocar, era uma área, por exemplo, tivesse um pedaço de mato, assim, meio considerável grande, assim. Aí o cara falou que não tinha um mato, não tinha vistoria, ele ganhou a licença, derrubou o mato e construiu no lugar onde tinha mato. Má fé, né? Porque você falou que não tinha no teu mapa, no teu projeto, o engenheiro, então, nesse caso, são notificados tanto o produtor quanto o engenheiro que fez o projeto. Que entra também justamente no item O aí, que é mediante abuso de direito de licença, permissão, autorização florestal. Então, o que acontece? Tem que cuidar no nosso caso, por quê? Porque às vezes você faz um projeto de licenciamento, e daí você separa, você delimita a área de mato ciliar, e a lei, igual eu falei, o Código Florestal fala que tem que ser, qualquer empreendimento, vocês vão ver na portaria de aquicultura, obrigatoriamente tem que ser fora de área de preservação permanente. Então, o que acontece? Você faz um projeto, faz ele todo fora de APP, aí o projeto tá fora de APP, bonitinho, daí o cara ganhou a licença, o IAP fez historia, falou que ali podia, na área de lavoura, ou em área de pasto, ou qualquer outra área, falou que ali podia, te deu a licença.
Aí o cara pega a licença, pega o outorga de asa, põe, imprime, deixa debaixo do braço e derruba, e dá uma empurradinha na mata ciliar. Assim. Empurra um tanto, uns 10, 15 metros para dentro, ou seja, 5 metros. E, por exemplo, se tiver uma denúncia, o que acontece? A Força Verde vai chegar lá e vai falar, e aí, você está fazendo isso aí, você tem licença ambiental? Aí tu vai pegar, mostrar a licença, às vezes o cara vai falar assim, ó, então tá bom, tá tudo certo, você tem licença, vai embora. Se for o IAP que for na denúncia, geralmente quando tem denúncia eles já sabem pelo ponto se o lugar tem licença ou não. Então eles vão puxar antes e vão ver no teu histórico antes para saber se tu podia ou se não podia fazer aquilo que tu tá fazendo. Então, se você tiver licença e tá usando indevidamente a licença para derrubar a árvore ou fazer qualquer outra ação, agrava a pena também. Então, por exemplo, se tua multa seria milão, 2.000 pela área de mato que você cortou, se for você usando indevidamente sua licença ou não respeitando uma condicionante ambiental de licença, ela pula de 2 para 5, facinho, para 10, para 15 mil, e assim por diante. Aí entra usando verbas públicas, atingindo as espécies ameaçadas, também ajuda, ou facilitada por funcionário público. Também vale, tá? Tem situações aqui na região que tem, não vou falar qual iate, mas tem uns casos aqui, hoje ainda, incrível que pareça, com tudo que tem gravado, com tudo que dá para... O celular pega tudo, grava tudo. Tem ainda alguns fiscais corruptos aqui na região aí que só liberam literalmente licença por propina, mas não vou falar onde é, nem qual escritório. Mas existe ainda, por incrível que pareça. Então, casos que vão envolver comunidades alheias, assim, ou perímetros urbanos, de qualquer modo, ele é agravado. Além disso, vocês vão ver que tem o agravante ainda da área atingida, do estrago feito e assim por diante. Então, a multa então que você vai pagar, segundo os critérios do Código Penal, se ela for, se a multa que for aplicada, então, se ela for, por exemplo, for ineficaz, por exemplo, vamos dizer assim, atingir perímetro urbano, o cara vai falar assim, R$1 milhão. Se a multa, não sei o valor, não vou lembrar, isso aí está no Código Penal, mas se a multa for revelada assim, ineficaz, ela poderá ser aplicada o valor máximo e poderá ser aumentada três vezes, tendo em vista a vantagem econômica que deu. Por exemplo, vamos pensar aqui na UFPR, aqui. Eu tinha esse bosquinho aí, tem esse bosque no meio, eu peguei uma licença para construir viveiros ali no campo de futebol. Aí, o que acontece? Eu decidi que eu ia tirar esse mato, porque o mato não estava me ajudando em nada, e eu ia ampliar os viveiros para cá, no meio do mato. Eu arranco os matos. Então, na ocasião da multa, o que os caras fazem? Eles vão medir a área que você tirou de mato, eles vão te aplicar e eles vão falar assim, bom, nessa área de mato aqui, fora a multa que você vai ser ampliada 3 vezes, eles vão fazer uma conta assim, ó, bom, você ia criar peixe, né? Então, peixe, você ia colocar 6 peixes por metro quadrado, ia vender a R$6 o quilo, você ia conseguir tantas toneladas, daria tantos R$1.000. Então, essa é a tua multa aí, mais vezes 3, mais a sanção. Então, além disso, geralmente, quando eles aplicam sanções para você, eles vão falar assim, bom, você teve vantagem, né? Você tirou um mato onde não era para pôr, então, a hora que você vai repor isso aí, você vai ter que colocar 3 vezes mais. Esse 3 vezes aí, geralmente eles colocam tanto em multa quanto no reparo do dano. Então, se você tirou 1.000 metros de mata ciliar ou devastou 1.000 metros de qualquer coisa, geralmente tem mata, tá? No nosso caso. Eles vão pedir para você repor 3.000 metros. E é mais ou menos essa conta que eles fazem. Opa, perdão. Então, a sentença penal, então, isso vai correr em sentença, né? Sempre que possível, vai fixar o valor de reparação dos danos causados pela infração. Então, eles vão quantificar o que foi causado de dano e vão estipular uma multa e vão fazer de se pagar.
Aí eles vão colocar todos os agravantes que tiver, dependendo da situação, e te multar. Então, das sanções ou penas, então, aplicáveis de forma isolada, elas podem ser aplicadas isoladamente, cumulativa ou alternadamente para pessoas jurídicas, se for o caso. Então, para pessoas jurídicas, pode ser sanção de multa, restritivas de direitos, que eles vão te impedir de determinadas situações, e prestação de serviço à comunidade. Pode ser as 3 juntas, pode ser as 2, só 2, pode ser 3, dependendo do grau de infração. As penas restritivas de direitos, então, vão ser suspensão parcial ou total de atividades. Vamos pensar o caso do caminhão que estava trafegando e derrubou óleo. A empresa pode ter, até que repare o dano, até que monte um programa de recuperação ambiental e pague alguém para isso, ou vá fazer umas cartilhas informativas de educação ambiental, do óleo derramado e afins, ela pode ter a operação dela interditada. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Brumadinho. A Samarco lá, ela voltou agora só a atividade. Desde o que aconteceu, ela estava com suspensão total das atividades, e voltou. Eu vi uma matéria, se não me engano, no jornal semana passada, que ela voltou. Então, agora que ela assinou acordo de leniência, leniência não é o termo, assinou acordo e pagou umas multas e assinou um plano de recuperação da área e ressarcimento dos atingidos, ela conseguiu voltar a operar. Uma outra coisa que pode acontecer é a interdição temporária do estabelecimento ou da obra. Por exemplo, eles podem interditar a tua obra dependendo da ação. Já vi, por exemplo, na situação lá que o cara tinha licença e derrubou uns matos a mais lá que não era para derrubar. Só tomou multa. Lembra que pode ser os 3, né? Multa, suspensão de direitos e serviços comunitários, no caso da pessoa física, né? No caso já vi situações que o cara derrubou o mato, tinha licença, tomou a multa mas não embargou a obra. Mas eu também já vi casos do cara, além de tomar multa, embarga a obra. Beleza? No caso de empresas, também pode ocorrer que eles podem ficar sem poder prestar serviço para órgãos públicos. No caso de prestação de serviço à comunidade em pessoa jurídica, se for empresa, pode ser custeio de programas ambientais, que ela pode pegar um programa do próprio governo e custear, pode se propor a recuperar as áreas degradadas, pode fazer manutenção, se propor, por exemplo, a empresa que tomar uma multa, ela pode dar manutenção ali no lago, manutenção de espaços públicos, e com contribuições com entidades ambientais e culturais. Aqui que está o gatilho, tá? A maioria dessas ONGs aqui, principalmente na Amazônia, que vivem disso aqui. Os caras criam uma ONG lá e os caras vivem de doação de empresa, porque as empresas, dependendo das situações, elas até contribuem para esse tipo de situação. Então, uma vez que ocorreu a infração, qual que é a regra geral aqui? Então, se for animal, vão ser liberados, aí vão ser entregues a zoológicos, fundações, entidades. Se tratando de produtos perecíveis ou madeiras, serão doados ou para instituições científicas ou públicas ou avaliados e leiloados. Produtos, então, de fauna não perecíveis serão destruídos ou doados. E os instrumentos utilizados da prática da infração podem ser vendidos, garantindo sua descaracterização. Então, você pode fazer qualquer coisa com os bens, assim, literalmente. Então, no tocante a crimes de menor potencial ofensivo, aí que entra, eu não consigo categorizar isso aqui para vocês, mas dependendo do órgão ambiental, eles vão ter um checklist lá deles, assim, eu já vi acontecer, eles medem, vou dar um exemplo, até
você desmatar até 5.000 metros de mata é uma multa com agravante. Se você desmatar de 5 a 10, 5 a 1 hectare, é outra multa com outro agravante. E assim por diante. Mas eu não sei categorizar para vocês, que daí envolve, entre outras coisas, as regras estaduais. Mas dependendo, você pode ter a proposta de aplicação imediata restritiva de direitos ou multa, tá? Geralmente eles dão só multa, mas eles também podem ou um ou outro. Então, dos crimes contra o meio ambiente, então. Vamos lá verificar aqui que é crime, então. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença, autoridade. Não é o nosso caso, mas, por exemplo, lá no litoral, você tem a extração de ostra, você tem a extração de sementes de ostras lá, que o pessoal vai colocar nas lanternas para cultivar, mexilhões também. Então, se você não tiver, você está fazendo uma extração que não é para extrair. Se for matar, ou perseguir ou caçar, sem devida licença, tu pode ter detenção de 6 meses a 1 ano e multa, tá? Vão incorrer nas mesmas penas, então, quem vai impedir a procriação sem licença, autorização, desacordo ou desacordo com a licença obtida. Então, no caso de guarda doméstica de espécie silvestre, não será considerada ameaçada de extinção. Pode o juiz, quando ela não é considerada ameaçada de extinção, não sei se o papagaio coloquei só um exemplo, porque é o que mais todo mundo tem, pelo menos aqui na região. O juiz pode dizer que não vai ser, pode ser não considerada, dependendo da situação, não vai ser considerado um crime, vamos pensar assim. As espécies, então, da fauna silvestre vão ser nativas, migratórias ou qualquer outro aquático ou terrestre que tem boa parte do seu ciclo de vida dentro dos limites territoriais. Então, aí que entra. A pena, então, é aumentada se o crime é praticado contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção. Aqui começa a entrar os agravantes. Então, ele falou assim, bom, você não pode matar bicho, espécie nativa. Daí começa a gravar se a espécie que você matou está na lista de extinção. Se vocês vão ver que se foi em feriados ali, que a gente viu, agrava mais um. Se for à noite, agrava de novo. Se for com métodos cruéis, se vai gravando, sabe? Vai colocando os vezesinhos lá na multinha, né? E é assim que funciona. Então, ela contra espécie rara, em período de caça, durante a noite, com abuso de licença, em unidade de conservação, com emprego de métodos e instrumentos capazes de propagar destruição em massa, por exemplo, dinamite, a pena pode aumentar até o triplo, então, se o crime decorre de exercício de caça profissional. Exportar para o exterior pele escuros de anfíbios, répteis, brutos, sem autorização da autoridade. Introduzir espécie animal sem parecer técnico favorável da licença, foi o caso do panga. O panga, vocês veem qual que é a sacada. Não sei se já contaram a história do panga, mas o panga ele entrou não para cultivo comercial, porque ele ia ser reprovado, ele entrou para cultivo em aquário. Aí panga entrou como cultivo de aquário, caiu numa estação qualquer, o pessoal fez matriz e começou a procriar. E hoje se pega aqui no Paraná mesmo, tem estação que tem panga, então, e comercializa. Não sei se tem licença para isso, mas eles fazem isso. Então, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aí, lembra que eu falei, né? Essas detenções de 3 meses a 1 ano, quando é até 4 anos, geralmente os caras convertem tudo para multa, porque daí entra se o cara tem residência, não tem, e assim por diante. Praticar atos absurdos, maus tratos, ferir e mutilar animais, mesma pena. Ainda que para fins didáticos, tá? A universidade também é checada, por isso que, entre outras coisas, a gente tem um comitê de ética de animais aqui na universidade, que ela também avalia esse tipo, pensando
na lei de maus tratos. Então, a outra questão que é crime ambiental, provocar emissão de efluentes ou carregamento de materiais, o perecimento que vai causar perecimento de espécie. É aquilo que eu falei, tá o caminhão lá de óleo, tombou, caiu na pista, derramou no córrego, matou todos os peixes. Então, detenção de 1 a 3 anos, multa ou ambas cumulativamente. Vão incorrer nas mesmas penas, então. Olha aí. Degradação em viveiros, açudes, estações de agricultura de domínio público. Por exemplo, se você caiu no lago ali que deu algum BO com os peixes, também vai dar esse mesmo problema. E quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos ou algas sem licença, permissão e autorização. Outra questão, pescar em período no qual a pesca seja proibida. Detenção de 3 anos, multa ou ambas as penas cumulativamente. Então lembra que daí vai envolver se o cara tem o grau de instrução, para que ele pegou. Vocês já vão ver que a pena atenuada também, se o cara pegou para comer, se pegou para proteger a propriedade, dá para dar seu jeito. Quando você faz esse tipo de pesca, então, e usa tamanhos inferiores aos permitidos, quando a pesca é em quantidades superiores aos permitidos, quando você comercializa, beneficia, em período de defesa, as espécies que são proibidas. Aqui vale um alerta que é o seguinte: geralmente em período de defesa, a maior parte dos pescadores cortam a cabeça dos bichos justamente para cair fora do tamanho máximo e mínimo, e não caracterizar especificamente qual bicho. Também é multa. Então, se, por exemplo, o órgão ambiental parar numa situação que está pesca proibida e tiver só pedaços de peixe, ele vai te multar igual, considerando que você está cometendo crime. Pescar, então, mediante utilização de explosivos, aqui dificilmente ocorre, ou com substâncias tóxicas. Também vai dar reclusão de 1 a 5 anos, aí lembrando que se for mais de 5 anos, aí quase entra na... Você vai ter que, de algum modo, ficar um pouco preso. E ali no 37 tá, não é considerado abate, não é crime de abate animal quando estado de necessidade para saciar fome do agente ou sua família. Então, quem causou alegar que matou, sei lá, o bicho lá para matar a fome, ou pescou onde não era. É o que acontece com os pescadores. Pescou em época proibida, ele alega que é para matar a fome. E não comercializar. Para proteger lavouras, pomares, rebanhos em ação predatória e destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Geralmente o pessoal usa aquele CAC lá, que é do Exército, registro de caçador, atirador e colecionador, para caçar, por exemplo, javalis e afins aqui na região. Beleza? Daí não é considerado crime porque a própria autoridade competente te deu o registro de caçador. Crimes contra a flora. Aí vocês vão ver. Destruir ou danificar floresta de preservação permanente, mesmo em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, que é o caso lá da licença. Você ganhou a licença, e foi lá e derrubou a mata ciliar que não era para derrubar. Então, ó, detenção de 1 a 3 anos ou multa. Como eu disse, como é menos que 4 anos, geralmente acaba ficando em multa. Cortar árvores em floresta considerado preservação permanente sem permissão. Multa, geralmente só multa. Causar dano indireto, direto ou indireto a unidades de conservação. Beleza. Foi fazer qualquer tipo de coisa, caça, cortar árvore, tirar madeira, qualquer coisa. Se for numa unidade de conservação, agrava. Vira pior a situação. Provocar incêndio em mata ou floresta. Reclusão. É cana, hein, gente? De 2 a 4 anos e multa. Se o incidente é culposo, a pena de detenção de 6 meses pode ser transformada em multa. Por exemplo,
Pegou fogo na tua mata lá e você alega que foi um acidente. Não, eu tava, acendeu o cigarro, caiu a bituca e pegou fogo, não consegui controlar e queimou tudo. Eu até brinquei esses dias com o Ian, nós estava passando, pegou fogo numa mata aqui perto, aqui, a gente estava comentando que o cara, sem querer, deixou uns barril de óleo lá, espalhou gasolina no mato e sem querer estava fumando e caiu. Então, no caso do cara que sem querer queimou toda a floresta, se for culposo, que ele não teve intenção de tacar fogo em tudo, ele vai pagar uma multa. Mas se for considerado criminoso, que é doloso, é reclusão mesmo. Fabricar, vender, transportar balões que possam provocar incêndios, também é detenção de 1 a 3 anos, ou ambas as penas, e multa, né? Geralmente só multa. Impedir e dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, por exemplo, aí entra, você tiver uma mata ciliar, você tem, por exemplo, área de preservação permanente, mas tem gado, e daí você não tem cerca para impedir que o gado entre, coma toda a pastagem e detone toda a área de preservação permanente, você também pode tomar multa. Tá aí, detenção de 6 meses a 1 ano, mas eles não vão dar, eles vão te dar multa, e você vai ser obrigado a recuperar a área e ainda cercar. Destruir ou danificar florestas nativas plantadas, geração, mesma coisa. Aí uma coisa que talvez a maioria não sabia, comercializar motosserra ou utilizar áreas em florestas e demais formas de vegetação sem licença ou registro de autoridade competente, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Multa, né? Vai ficar na multa. Penetrar em unidades de conservação conduzindo instrumentos próprios para caça ou exploração de qualquer tipo de produto sem licença, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Aí, uma coisa que é interessante para nós aqui. Crimes previstos na seção, a pena é aumentada a 1/6 a 1/3, ou seja, que ela pode subir de 1/6 a 1/3. Se o crime resulta na diminuição de águas naturais, por exemplo, você derrubou uma mata que está em cima que era para ser de uma nascente, aumenta a pena. Se o crime é cometido no período de queda de sementes, aumenta a pena. Se o período é formação de vegetação, também aumenta. Contra espécies raras ou ameaçar de extinção, aumenta também. Em época de seca ou inundação, durante a noite, domingo, feriado. Daí, então, você veja que o cara você foi lá e você destruiu as árvores que tinham uma nascente. E foi no domingo. E você foi lá e tirou um pinheiro do Paraná. Aí, o que acontece? A multa que era 15 mil no papel, daí o cara vai falar, bom, foi diminuição de águas, então aumenta, mais 1/3. Aí, foi contra espécie raras, ameaçada, mais 1/3, e vai aumentando. E é assim que vira as multas estratosféricas, assim, por exemplo, de 100 mil, 150 mil, 200 mil e vai assim por diante. Então você vê, daí o cara te chama para fazer um projeto, daí você tira essa foto aqui, ó, e tá vendo o bacana do Pinheiro do Paraná lá no canto. Aí você faz, não é a mesma área, não é o mesmo lugar, mas só para você ver a situação. Aí tem o Pinheiro do Paraná, é uma espécie que está na lista de extinção. Se você derrubar isso aí, agrava a tua pena e dá um BO do cão. Então, o que você tem que fazer? Você faz o projeto e tá lá o bacana do Pinheiro lá. Tá lá, não tem o que fazer. Essa que é a realidade. Então, assim, tem situações que a lei vai falar que você não pode tirar, e não pode tirar, porque senão você vai tomar multa gravada ainda, então é melhor deixar ele e fica onde está. Aí de crimes contra a poluição e crimes ambientais, outros crimes ambientais, então. Causar poluição de qualquer natureza, de níveis que resultam ou possam resultar danos à saúde humana, ou que provoquem mortalidade de animais, destituições e afins. Reclusão de 1 a 4 anos, mais multa. E multa é os dois casos, tá? Quando é ou, é um, é outro, mas quando é os dois, quando é e, é os dois. Se o crime é composto, então, ele vai para detenção. Se
tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação urbana e se causar poluição atmosférica que provoque a retirada ou ainda que momentânea dos habitantes. Lembra o caso de Brumadinho, né? Então, assim, causar poluição de qualquer natureza. Então, assim, bom, foi culposo, não tinha culpa, não tinha intenção de fazer, aconteceu. Então, tu vai pagar uma multa e você possivelmente não vai ser preso. Mas é considerado crime se tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação, foi o caso de Brumadinho lá, ou se causar poluição a nível que ocorra retirada, mesmo que momentânea, de habitantes, que também foi o caso de Brumadinho. Então, vai agravando as situações. Outra questão é causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção de abastecimento público. Veja, se às vezes eu acho que eu comentei na aula passada que a situação lá de Toledo, lá que eles interferiram e bloquearam, restringiram a bacia do Rio Toledo de poder ter suinicultura, justamente porque os suinicultores que trabalhavam lá, chovia, o cara literalmente puxava descarga nas esterqueiras, caía para o rio, e o Rio Toledo era de abastecimento público, né? A Sanepar pega ele para abastecer. Então ele fazia o quê? Ele tinha que interromper o abastecimento público, a captação de água, até que passasse o esgoto, literalmente. Então, a pena era reclusão de 1 a 5 anos. E para acabar, então, crimes contra a administração, crimes contra a administração ambiental. Então, fazer o funcionário público afirmação falsa, enganosa, omitir verdade, sonegar informações, danos técnicos, dados técnicos científicos, procedimentos de autorização alimentar, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Conceder ao funcionário público licença, autorização de órgão ambiental indevida, detenção de 3 anos, de 1 a 3 anos ou multa. Aqui vai cair naqueles até 4 anos, mas vai dar um BO do cão. Então, se o cara, o que a gente vê aí, que receber vantagem, liberar licença que não é para dar, principalmente quando trata de grandes empreendimentos, ele pode vir a ser preso. Há uns anos atrás, até aconteceu no escritório, acho que de Francisco Beltrão, uns 4, 5 técnicos ambientais lá foram para a cadeia em função desse tipo de situação. Então, a parte de funcionário público também pega. Beleza? Basicamente, a parte de leis e crimes, os principais são esses. Tem que se observar no tocante a nós, a espécies, principalmente a tocante a mata ciliar, que é o que pega, no nosso caso. Lembre-se sempre que o agente ou engenheiro é concorrente. Então, se você fez o projeto e o cara foi... Porque lembra, lá no início da lei, ela fala assim, ó, se você... Não foi você que fez, mas você não avisou a unidade competente, sobra para você. Então, vamos supor, você fez o projeto, que o cara não era para invadir a mata ciliar, e o cara invadiu, destruiu tudo, e você não denunciou, sobra para você. Beleza? Então, o que convém no tocante a projetos, você deixar bem claro desde o início que o que você marcar é o que vai ser, não vai ter alteração, e nós vamos ver lá na próxima aula, que a gente vai entrar, na próxima aula talvez não, na outra ainda anterior, que a gente vai entrar em quais são os itens necessários para o projeto, que você vai fazer um terminho lá, que o produtor vai se responsabilizar por qualquer tipo de alteração do projeto e te exime de qualquer culpa. Porque, por exemplo, se ele assina esse papel que ele te exime de qualquer culpa, se ele mudar teu projeto de alguma forma, te exime, aliás, exime o engenheiro de qualquer culpa. Se o cara cair nesses leis de crimes ambientais aí, que o cara entrou na mata ciliar, derrubou um monte e no teu projeto não tava para entrar lá, quando forem te acionados, você vai levar o papel e vai falar assim, ó, aqui, ó, o cara estava ciente, eu avisei e mesmo assim ele quis fazer, então quis fazer por conta. Beleza? Não que ainda não sobre para você responder, né, mas
atenua. Positivo? Então é isso. Eu vou parar de gravar e a gente vai para perguntas aí, se você